Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. O equilíbrio entre o ser e o ter. Vivemos em um mundo que valoriza extremamente os bens materiais. Em sua maioria, as pessoas valorizam ou não o próximo a partir do que o outro possui e aparenta, e não pela essência de seu ser. Em um mundo dominado por nações materialistas e ainda sem ter alcançado suficiente desenvolvimento espiritual, grande parte das pessoas dedica sua vida a acumular dinheiro e bens materiais. Desde cedo as crianças se acostumam a ter o que querem e passam a valorizar seus amigos por suas aparências. O que ocorre é que, sem reservas morais suficientes, muitos se tornam verdadeiros escravos da posse material e muitas vezes escravizam outros para atingir seus objetivos. Sem dúvida que as posses materiais são a conquista socioeconômica do ser humano ao longo de suas inúmeras jornadas na Terra. O desenvolvimento material das sociedades é importante, pois gera melhorias na qualidade de vida, incentiva o desenvolvimento da indústria, do comércio, das ciências, das artes. Todas essas conquistas permitem à humanidade superar obstáculos de sobrevivência básica e, com isso, a possibilidade de desenvolver seu lado espiritual e moral. A conquista do ter é dever de todos. A família depende dos recursos materiais para seu desenvolvimento, bem como a sociedade. A conquista do ter, contudo, jamais deve ser mais importante que a do ser, que é a conquista dos valores morais e leva o indivíduo a elevar-se como espírito. O risco da posse ou da aquisição da propriedade não está no fato em si, mas da maneira como isto se dá e no que representa emocionalmente. A aquisição de bens materiais não deve ter como base a avareza e como objetivo a conquista de posição social passível de inveja ou de submissão de outrem. A conquista material deve ser resultado do trabalho digno e constante, frequentemente oriundo de uma profissão baseada em estudo e preparo. A conquista material deve prover conforto e equilíbrio àqueles que a possuem, mas jamais levar ao desequilíbrio das posses supérfluas e do modo de vida de ostentação e prazeres intermináveis. Quem acumula bens materiais em quantidade superior àquela necessária à sua dignidade, bem como de sua família, tem uma obrigação moral: dividir seus bens de uma maneira inteligente e sensata. Obviamente que a doação àqueles que necessitam é necessária e nobre, mas a verdadeira divisão é baseada na geração de empregos e desenvolvimento. Para ter tal lucidez, é preciso que o indivíduo já tenha maior evolução espiritual, a fim de que possa perceber que de nada serve uma fortuna acumulada em instituições financeiras e transformada apenas em bens de uso próprio. É preciso ter equilíbrio, é preciso pensar no próximo, é preciso ser mais do que ter. A felicidade na Terra independe do que se tem, mas se constitui naquilo que o ser cultiva interiormente, em termos de amor sincero, ilimitado e em simplicidade. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná.
dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina. Cumprimenta o Silene, pedindo desculpas a vocês, porque eu não consegui encontrar um lugar para estacionar. Não sei o que está havendo aí, eu sei que está interditada a Higienópolis e também deve ter gente aqui no hotel. Então está tudo parado. Eu tive que parar até longe, uns 300 metros daqui. Mas tudo bem, graças a Deus estamos aqui com muita alegria, de coração aberto, para os nossos estudos de todos os domingos, às 8h30 da manhã. Nós vamos passar agora para a nossa amiga, companheira de muitos anos, a nossa querida Jane, para ela cumprimentar os nossos ouvintes, porque ela também teve o mesmo problema que eu. Bom dia, gente. Chegamos atrasados, desculpem. Tive que parar longe. Também uns 300 metros daqui. Mas a gente hoje está falando sobre o equilíbrio entre o ter e o ser. O João Carlos fez o favor de já colocar a mensagem para nós, esperando a gente chegar, porque ele sabia que a gente viria, né? Então, analisando essa lição, esse momento.com, o teor dele, nós vimos que o mundo em que vivemos valoriza extremamente os bens materiais, da frase do momento.com. E os pais provêm os filhos de tudo que eles pedem e precisam. Vocês já repararam? Eu vejo até aquelas pessoas, por exemplo, que eu vejo assim, a minha funcionária, né, que vem uma vez por semana, ela faz o possível. Os filhos dela têm telefone, celular, os filhos dela têm aquele, como é que a gente fala? iPod? iPhone, sei lá. O iPhone eu sei que é o telefone, mas elas têm também um outro, tablet. Né, o tablet. Tem todos os tipos de ajuda assim, para a internet. Mas a que atualmente vem lá em casa, ela controla essa parte. Eu acho que ela é... E o filho dela está esperando uma vaga para fazer um teste para escola militar, cívico-militar. Né? Então a gente vê que essa parte de celular que todas as crianças têm, mesmo os mais difíceis da família, que é mais difícil, né, que todo mundo tem que trabalhar para conseguir as coisas, a gente vê que eles também têm esse celular e tudo, e que muitas vezes, para determinadas pessoas, determinados pais, que não conversam com os filhos, que não os educam, porque a educação mesmo vem de casa, não é a escola que tem que educar, vem de casa. Os princípios básicos, né, da educação, do respeito, isso daí vem de casa. Então a gente trabalha, quer que o filho também tenha tudo que é moderno, mas nós temos que conversar com eles, trabalhar no pensamento deles a responsabilidade que nós temos, cada um. Esses filhos nossos, eles vão ser os adultos de amanhã. Se eles não tiverem um caminho positivo através da família, eles não vão conseguir ser homens de bem, não é? Eu tenho conversado muito com muitas mães, né? Dentro disso que você está colocando, e que elas falam, eu nunca pude ter nada disso, então eu quero dar tudo para os meus filhos, porque eu passei muita dificuldade. Aí a gente comenta, mas graças a essas dificuldades que você passou, é que hoje você é a pessoa que você é. Facilidade demais faz mal. Os grandes espíritos que reencarnam no mundo, eles não pedem facilidades, eles pedem dificuldades, porque a facilidade amolece, e a pessoa às vezes não faz o que tinha que fazer, né? Você sabe que você está falando isso, eu estou me lembrando, vou repetir aqui, já devo ter falado,
quando a gente estava na Casa do Caminho, junto com o Júpiter e a Tânia, que a gente morre de saudades, mas a nossa casa sempre foi Cambé, né? E então ele fala, num dos nossos estudos, ele falou assim: eu ando com tanto problema que eu pedi para a espiritualidade me auxiliar a resolver os problemas. Ele falou, e vieram mais 2 problemas na minha vida. Então é bem isso. A gente, todos aqueles que têm um coração bom, que ajudam, eles podem ver os grandes vultos da história. Não estou falando de cientistas, de coisas, estou falando dos vultos de amor, de respeito. Sim, aqueles que deixaram um legado de exemplo a ser seguido, de bondade, de amor e de misericórdia. Esses daí, eles tiveram vida bem, bem difícil, né? Tem um livrinho até que eu recomendo, que chama assim O Anjo da Caridade, que é justamente de uma coletora de papelão na rua, que ela tinha o quê? Ela fazia o quê? Ela ajudava as pessoas de madrugada, levava para o centro espírita, ajudava, tinha um outro grupo que ajudava a colocá-lo num emprego, mas era tão bonito o livro. Eu recomendo a vocês, é O Anjo da Caridade. Então a gente vê que são vultos de amor, de alegria. Eles estão sempre alegres, muito embora puxando um carrinho, eles conseguem ser fiéis às pegadas do Cristo, né? O caminho, a verdade e a vida é Jesus, é seguir os passos de Jesus, porque problemas todos nós temos, nós estamos no mundo de expiações e provas, problemas sempre vão aparecer. A gente passa um momento assim, mais folgadinho, daí a pouco vem um problema. Por quê? Para não ficar parado, para a gente raciocinar, para a gente procurar modificar a sua conduta, né? O seu pensamento e o seu coração. Abre a porta, Júlia. Então, a gente vê que hoje as pessoas são analisadas pelo quê? Pela sua roupa, pela sua aparência, pela sua maquiagem, né? As mulheradas, né? Tudo é o exterior. Tem uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo que diz lá que uma pessoa que não é honesta, mas tem dinheiro, ele tem mais, assim, as portas se abrem para ele, enquanto que aquele pobrezinho, que é honesto, trabalhador, sincero, as portas são fechadas. Por quê? Porque a gente analisa o que? A aparência. Como que ele está vestido. Então as portas se abrem, né? Então a gente vê que isso daí não é certo. Quem tem padrinho não morre pagão. Mas tem muita gente que, pelo seu esforço, pela sua vontade, pelo seu trabalho, pela sua luta, consegue as coisas. É isso que a gente tem que pensar, analisar, porque cada um é aquilo que ele faz da vida dele, como a Jane colocou agora há pouco, né? Que é aquela moça lá que ela dá tudo para os filhos, mas que ela não teve nada, mas ela é uma mulher honesta, trabalhadora, né? Ama profundamente a sua família e quer fazer para eles, né, tudo o que eles querem. Às vezes o excesso de amor que a gente tem pelos nossos filhos, nós estragamos os nossos filhos, né? Nós temos aqui da Joana de Ângeles, responde aquele livrinho que nós sempre trazemos, uma questão que está no Mestre de Amor, a resposta da Joana. E é assim, dizem com frequência que o dinheiro é o causador dos males na Terra. Como entender isso? Será que é o dinheiro que é o problema, gente? Ela responde, na Terra, as coisas têm o valor que lhes dás. E entre outras, o dinheiro tem a primazia que lhe ofereces. Com ele consegues o pão. E através dele segues a aventura louca do poder ou o louco poder da aventura. O dinheiro em si mesmo não é bênção nem maldição, mas objeto de permuta. Possuir ou não possuir dinheiro não é fator positivo ou negativo de felicidade.
Acima da posse ou abaixo dela está a posição de quem possui ou deixa de possuir. O dinheiro não compra em ocasião alguma as migalhas sem preço que constituem a felicidade real. Um sorriso de espontânea simpatia, o amor que nasce nas fontes do sentimento puro, a paz que se enflora na afeição legítima. Então, gente, nós temos visto pessoas miseráveis, felizes, sem nada, uma choupaninha, às vezes, que não tem nem um sinteco no chão, é terra batida. E naquela felicidade do amor que é a verdadeira felicidade. Temos visto pessoas miseráveis revoltadas, é o espírito que reencarna, que traz uma bagagem e que escolhe o seu destino com inveja dos ricos do mundo. E temos visto ricos que estão no sofrimento e na dor e ricos que estão felizes. Não é o dinheiro que faz isso. O dinheiro ajuda você a ter os bens para o seu conforto, mas não é preciso vender sua alma para ter isso, que é o que a gente vê muitas vezes, pessoas se tornando criminosas para ter os bens, quando ela deveria lembrar que é melhor, como espírito imortal que somos, vencermos tudo com bondade, com amor, do que ter os bens em cima de sofrimento de outros, né? Jane, você sabe que no fim, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente começa a perceber e conhecer as leis divinas. E na lei divina, que a gente aprende os princípios básicos da doutrina espírita, uma delas é continuidade da vida imortal. No plano espiritual ninguém morre, que morre é o corpo físico. A vida continua, estante de trabalho, de aprendizado, de evolução. E o outro é a reencarnação. A gente volta tantas vezes quantas forem necessárias. Por quê? Porque precisamos da carne, do corpo físico, para podermos realmente entender que não somos ninguém, que existe um poder maior, um Deus que nos criou e que cada um deve trabalhar em si para melhorar a sua vida do lado de lá. Porque nós estamos aqui num corpo físico, na vida material, mas o objetivo de tudo que fazemos na vida material é a nossa evolução moral. Como nós participamos da vida daqueles que nos cercam. Eu sou bom, eu sou humilde, eu ajudo, sou caridoso, sou solidário. Isso que vai valer. E é justamente na vida material que você vai aprender essas lições, porque vai calar profundamente na nossa consciência. Então, geralmente a gente fala assim, né? Que a gente é velho. Eu tenho 79 anos, tá? Eu tenho 42 anos que eu estou lá em Cambé, mais 2 anos em São Paulo, 44 anos estudando a doutrina. Não sei nada, viu, gente? Não mudei muito, não sei nada. 44 anos não é nada, tá? Mas acontece que eu tenho coisas que eu falo assim, nossa, se quando eu estava com 25 anos, se eu soubesse, conhecesse a doutrina como conheço hoje. Todo velho fala isso, por quê? Automaticamente, embora a gente não seja, tem pessoas que não são espíritas, que não estão dentro da casa espírita, mas estão em outras religiões, falam a mesma coisa, a vida ensinou. A gente aprende com a vida. As situações que cada um de nós passamos são momentos que você vai analisar. Depois de uns 4, 5 anos, você modificou. Então, mais ou menos 4, 5 anos, a gente é analisado pelos nossos anjos da guarda. Agora ele melhorou isso, agora nós vamos mandar outra cacetada para ele aprender aquilo. E é assim que funciona. Por quê? Porque a gente só muda nas dificuldades do caminho.
É a dor que nos instrui, porque ainda somos muito preguiçosos, ainda somos muito atrasados, ainda não conhecemos o verdadeiro sentido da nossa vida material. Então, na doutrina espírita, a gente já vai aprender e desenvolver o quê? A espiritualidade dentro do nosso coração. Então, eu tenho um estudo que é de Wagner Borges, que ele estuda a espiritualidade e a consciência. Então, ele diz assim, ó, a espiritualidade é um estado de consciência, não é doutrina, não. É verdade. Como é que a gente está? Com a nossa consciência, aonde nós estamos chegando, o que nós estamos fazendo? Então, ele diz que espiritualidade é o que se leva dentro do coração. O que eu faço com a minha parte espiritual? O que eu estou levando no meu coração? Estou levando o bem? Estou agindo de impacto contra as coisas que eu deveria agir no bem? Qual é a minha situação? Isso a gente tinha que pensar. Cada um de nós tem que analisar como estamos, como nos sentimos dentro do nosso coração. Porque o ser, a maneira de ser, ela é própria daquele que está aprendendo ou que já assimilou determinadas coisas. Ele não muda. Quando ele começa a estudar determinada função, vamos falar assim, tem um livrinho de psicologia de um psicólogo do Rio Grande do Sul, que ele diz assim, você escolhe uma virtude, e aí você vai trabalhar essa virtude. Quando você vai ver, você trabalhou 2, 3 virtudes juntas. Não é isso, Jane? Você já conhece esse livro? É aquele, como é que chama? Eu esqueci o nome. Eu também esqueci agora. Mas ele ele é fabuloso, porque ele coloca exemplos do dia a dia, né? Qualquer hora eu vou trazer para vocês o nome correto dele, né? É um livro, é um psicólogo do Rio Grande do Sul. Então, espiritualidade é o que se leva dentro do coração. É luz nas ideias e equilíbrio no caminho. Olha que bonito. Aí, Jane, o que você tem agora mais estudo, que eu já falei demais. Aqui é da Joana, né? Também psicografado pelo Divaldo. Está no livro Otimismo. Ela diz que o espírito fadado ao bem, o seu rumo é o da libertação das imposições primitivas, que ainda lhe comandam a existência, vencendo com decisão os apelos que o brutalizam, mediante a autoiluminação que o tranquiliza. A educação, a cultura, a arte, a fé constituem-lhe preciosos recursos para que alcance a meta da vida imperecível sem amarras nem dependências com a retaguarda. Não se liberando dessas cadeias retentivas, ele vê a luz, mas não se ilumina. Identifica o amor, porém não o alcança. Percebe o dever, no entanto, não o incorpora aos atos. Descobre o valor do bem, todavia a ele não se entrega. A cegueira da razão fala o bracejar com os apelos dos instintos, que atendidos lhe entorpecem os centros do discernimento, retardando-lhe a marcha. Amolentado nos gozos, retorna psiquicamente às faixas primeiras do processo da evolução, gerando inenarráveis sofrimentos para ele próprio, quando se lhe imporá a necessidade inevitável do despertamento. Sem saber o rumo por onde segue, o indivíduo se perde e, desorientado, age erradamente. Acende desse modo a claridade do bem na tua alma e deixa-te conduzir pela sua luz. Então nós precisamos trabalhar o bem e o amor
porque Jesus dizia que nós somos deuses, temos a centelha de Deus em nós, mas é preciso que amemos mais, que nos vejamos no nosso próximo, que desenvolvamos a empatia, que é a compaixão, que é a capacidade de olhar o outro de modo compassivo, que se nós tivermos a compaixão no olhar, o olhar compassivo, nós vamos ter mais tranquilidade diante dos atos dos outros com relação a nós mesmos, porque o mundo está vivendo uma situação muito difícil. Em nome do progresso, criam-se leis que tolhem, e o próprio Leon Denis dizia que pobre da nação que se baseia em leis e não na moralidade do seu povo. Então agora é proibido falar tudo. Gente, que isso? As pessoas se ofendem por qualquer coisa, enxergam e ouvem, e aí interpretam do pior modo possível a atitude de uma pessoa, que às vezes agiu até sem perceber o que estava fazendo. Nós precisamos acender o olhar de compaixão e buscarmos não entender tudo como ofensa, tudo como algo que foi contra nós. Isso aí é uma dificuldade enorme do espírito, que não aprendeu, em cima das dificuldades da vida, a vencer a si mesmo. Sabe, Jane, que cientista é cientista, né? Não tem jeito. Eu encontrei aqui um caso sobre a lógica de Einstein, né? Então ele conta uma história. Primeiro conta-se uma historinha que duas crianças que estavam patinando num lago congelado na Alemanha. E era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam despreocupadas. De repente o gelo quebrou e uma delas caiu, ficando presa na fenda que se formou. A outra, vendo o seu amiguinho preso e se congelando, tirou um dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças, conseguindo por fim quebrá-lo e libertar o seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: como é que você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis. E nesse instante, o gênio Albert Einstein, que passava pelo local, comentou: eu sei como ele conseguiu todos, né? Eu sei como ele conseguiu. Aí todos perguntaram: mas o senhor pode me dizer como que ele conseguiu? Ele falou: é simples, respondeu. Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não seria capaz. Olha só. Então, e ele fala, Deus nos fez perfeitos, não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Olha que bonito. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. E aí ele conclui: preocupa-se mais com sua consciência do que com sua reputação, porque sua consciência é o que você é, e a sua reputação é o que os outros pensam de você. O que os outros pensam é problema deles. É muito bom, né? Então a gente vê que, em realidade, tudo na vida a gente tem que aprender, é trabalho nosso, né? Ninguém consegue as coisas se não trabalhar. Eu estou falando coisas espirituais. A gente vê e percebe que os primeiros momentos do espírito, quando ele desperta realmente para a realidade da vida espiritual, os primeiros momentos o que são? Ele é levado para um aprendizado, para uma escola, para conhecer as leis divinas e para conhecer e para fortificar o seu trabalho. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala assim: a gente sempre tem ao nosso lado um espírito protetor, se eu não me engano está ligado aos anjos da guarda. Temos ao nosso lado um espírito mais evoluído, né? É lógico que ao meu lado eu não preciso de um espírito cientista, mas ele é mais evoluído que eu. E a primeira coisa que ele tem é ele estar no plano espiritual, tem maior percepção do que a gente.
que está encarnado. Então, esse anjo da guarda, mais evoluído, está me instruindo, me auxiliando. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma pessoa que é um pouquinho menos evoluída do que eu, para ver como é que eu me comporto. Se eu faço a mesma coisa que eu estou recebendo de Deus, a oportunidade de melhorar. Então, a nossa consciência tem que estar tranquila. Dever cumprido. O que eu estou fazendo na minha vida? Meu vizinho precisa de mim? Meu filho casado precisa de mim? Primeiro a família. A família a gente é colocado na família porque a família é o lugar do resgate e do aprendizado. Na família você é o que você é. Você não tem subterfúgio nenhum, você não tem máscara nenhuma do que você tem quando você vai trabalhar. Porque você tem coisas que você tem que aguentar porque você precisa do emprego, então você, né, fica quieto. Mas na casa da gente, a gente faz abre o verbo, vamos falar assim, não é? Então, o que é necessário para nós que estamos encarnados? Não precisa ter, primeiro, uma religiosidade, porque todas as igrejas cristãs, elas estudam a Bíblia, porque a Bíblia é a história que cada vez que você percebe essa história, você encontra a grandeza de Deus. Deus nunca, nunca esteve ausente. Sempre mandou de acordo com a evolução. É tão lindo. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, ler a Bíblia, eu percebi isso. Que naqueles lugarejos antigamente, antes de Jesus e pós, né, que não tinha, era quem tinha dinheiro tinha o camelo, quem não tinha dinheiro, um pouco menos o cavalo, o outro tinha o burro para carregar, né? E os outros andavam a pé, a maioria andava a pé. Então, a gente vê que naqueles lugarejozinhos que a família se instalava, sempre tinha alguém com mediunidade trazendo notícias de Deus, do plano espiritual. Então, a Bíblia é um valor muito grande da presença de Deus durante toda a história da vida material aqui no planeta Terra. Naturalmente, hoje, a gente está esquecido disso. Era muito mais valorizado naquela época. Por quê? Porque as pessoas precisavam de ter uma força interior para dirigir a sua vida, né? E nós precisamos também. Então, todas as igrejas cristãs que estudam Jesus, o seu evangelho, e estudam a Bíblia, elas vão ter consciência de que Deus existe, de que Deus nunca abandona o seu filho. Primeira coisa, tá? E aí o que tem que essa noção? A gente tem que ter plena noção de que nada acaba com a morte do corpo. A consciência segue além, em algum lugar longe na eternidade. A consciência está sempre evoluindo. Nós temos que ser espíritos puros. Jesus é um exemplo que recebia as ordens diretamente de Deus. Então, é um espírito puro. É um espírito que é só amor. Nunca revidou nada, só fez caridade. A nobreza de Jesus espiritual, ele tocava as criaturas, às vezes não tocava, estava distante, ele curava. Então, veja bem, nós temos que seguir os seus exemplos. E a gente segue, né? Se você seguir firme, você consegue seguir. Lógico que a gente não vai seguir na totalidade, mas estudando Jesus, você vai pelo menos ter força para enfrentar as dificuldades que aparecem no nosso caminho. Porque o fardo é leve com o Senhor, Ele mesmo prometeu que o fardo seria leve, né? Quem seguisse seus passos. Não é isso, Jane? Sim, nós temos aqui conosco uma historinha que todo mundo conhece, mas bem detalhadinha por Humberto de Campos, no Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, que é a história do Zaqueu, que tinha os bens materiais e era um homem de bem, uma pessoa extraordinária. Então, nós temos aqui no livro, né, o seguinte, que os discípulos,
Eles estavam condenando tanta riqueza que por várias vezes Jesus tinha que intervir, de maneira a pôr termo naquelas contendas deles. Aí que de vez em quando o Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago que entregassem todos os bens aos necessitados. O Felipe, ele não vacilava em dizer que ninguém devia ter mais do que uma camisa. E que era obrigação dividir tudo com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. E aí o Levi comentava assim, mas e quando o pobre nos surge somente nas aparências? Ele falou, conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum como miseráveis mendigos com o fim de diminuírem os impostos. Eu sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Aí o Simão Pedro falava, tudo isso é verdade. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos. E não é por essa razão que devemos abandonar os mais necessitados. O Levi não se dava por vencido, né? E dizia, a necessidade sincera deve ser objeto incessante do nosso carinhoso interesse. Mas em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Aí ele expunha a sua maneira de ver, mas o Felipe se agarrava à letra e replicava, eu continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino do céu. Jesus ouvia tudo isso, não participava das discussões, mas sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e aguardava a oportunidade para esclarecer a todos. Passava-se o tempo e essas pequenas controvérsias continuavam acesas. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galiléia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Quer dizer, ele já tinha ouvido falar demais de Jesus, mas não conhecia pessoalmente ainda. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura. Tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro. O sicômoro era uma figueira, viu, gente? Levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade, de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara ao seu lado e lhe dizia com acento íntimo, como se fosse um amigo de muito tempo, né? Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu necessito de tua hospitalidade, de tua companhia. Olha só, um amigo de longa data, né? Falar isso com o outro.
Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos na sua casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atenta as suas observações mais insignificantes. Qualquer coisa que o Zaqueu falava, Jesus estava ali, prestando a maior atenção. Para grande escândalo da maioria dos discípulos, que se perguntava, mas não era um rico que tinha que ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia, como justificar tudo isso? Se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador diante da lei. A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo, quer dizer, o fim do dia, né? Quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e os seus discípulos sob um vasto alpendre. A palavra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia a oportunidade de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade da sua alma. Jesus condenava a riqueza criminosa. E o publicano falava, Senhor, é verdade que eu tenho sido observado como um homem de vida reprovável, porque os hebreus detestavam cobrador de imposto, né? Mas ele diz assim, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de famílias sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou, os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente, Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu, Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação.
Alguns dos discípulos, principalmente o Filipe, o Simão, eles não conseguiam esconder as deduções desagradáveis. Aferrados às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias, Pedro e outros prorromperam numa chuva de perguntinhas a Jesus. Mas por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde, sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre deixou que cessassem as interrogações, depois que todo mundo perguntou, e houve o silêncio. Aí ele respondeu com generosa firmeza: amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Todo mundo tem que ficar pobre? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia, que você deu tudo num dia, ou a que adota providências para uma vida inteira, que era o que o Zaqueu fazia, tinha dado trabalho para o povo. No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros, os da terra, escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos, os que entesouram no céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. É isso que o Zaqueu fazia. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviam-no espantados. Filipe, então, exclamou o Senhor: eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade a não ser a sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? E aí o mestre acentuou: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. E a festa ficou um tempão ali. Acabou, né? Gente, nós chegamos ao final do nosso programa, das nossas reflexões, né? Daqui a pouco vem a mensagem do Zé Antônio, e eu gostaria de terminar a minha parte falando a vocês, né, parafraseando e copiando o pensamento de Wagner Borges, dizendo assim:
Hoje nós estamos falando sobre a espiritualidade dentro do nosso coração. Que o seu coração voe nas asas da espiritualidade consciente, para que você perceba a ternura invisível tocando o centro do seu ser eterno. Quer dizer, os anjos da guarda conosco, né? Que seus pensamentos, seus amores, seu viver e sua passagem pela vida sejam sempre abençoados por aquele amor que ama sem nome, Jesus. Que esse amor seja o seu rumo secreto, viajando eternamente dentro do seu ser. E que esse amor transforme os seus dramas em luz, sua tristeza em celebração e seus passos cansados em alegres passos de dança renovadora. Que o seu viver seja pleno de paz e luz. Muita paz a todos, até a próxima oportunidade. Próximo domingo, se Deus quiser. Ô Silene, acabei de lembrar o nome daquele livro. Fala. Do psicólogo. É Educação dos Sentimentos, Isso, não é? Educação dos Sentimentos. Jason de Camargo. Acabei de lembrar. Que Deus abençoe a todos e bom domingo. Olá, amigos. Na reflexão de hoje, eu gostaria muito de analisar o tema espinho na carne. Frase essa escrita, proferida por Paulo, apóstolo, na segunda carta aos Coríntios, está lá no seu item 12, quando ele diz assim: tenho um espinho da carne, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Pedi ao meu Senhor por 3 vezes que mo afastasse, e ele disse que convinha que eu continuasse com ele, que suas graças bastariam. A carta começa de um jeito, tem continuidade e chega ao seu fim, e esse trecho é um trecho que dá margem a muitas análises, muitas interpretações que a gente vai encontrar praticamente hoje na internet. Nós vamos encontrar muitas interpretações, como se o espinho na carne fosse algum obstáculo moral de Paulo de Tarso, que o impedia de ser um cristão pleno. Mas nós não entendemos assim. Como espírita, nós sabendo da existência dos espíritos, nós entendemos que Paulo já diz qual que é o seu espinho na carne com a maior clareza: um mensageiro de Satanás. O que é o mensageiro de Satanás para um espírita, senão um espírito inferior? De maneira que seja um espírito que represente a classe das mais inferiores dos espíritos que habitam a terra. Esteja no mundo espiritual, esteja encarnado, mas dos espíritos mais inferiores a ponto de ser citado ou classificado por Paulo como um mensageiro de Satanás. Quem seria Satanás? O líder desses espíritos. Então é um nome, é um título. Satanás é um título, como se fosse o líder dos espíritos inferiores que habitam a terra. Mas para os espíritas, todos os espíritos são criados por Deus, são filhos de Deus, criados simples e ignorantes que por seu livre-arbítrio escolheram o caminho e se tornaram o que são, mas vão se transformar um dia através de muitas reencarnações e sofrimentos atrozes muitas vezes, até se renderem às verdades eternas, até concluírem que só o amor nos conduz à paz que nós todos buscamos e necessitamos. Então, quando Paulo apóstolo escreve tenho um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, ele mesmo já está dizendo que é um espírito. Mas o mais interessante é que ele diz que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que afastasse esse espírito de si. Então o que Paulo está fazendo? Ele está fazendo um processo espiritual, como nós os espíritas fazemos, ou as religiões fazem, pensando no demônio, vamos dizer assim, quando lido com o demônio pede a ajuda do Espírito Santo. Então, nós pedimos aos nossos guias espirituais, aos espíritos superiores, a Jesus, ao Pai, nosso Criador, pedimos, por favor, que afaste de nós essas entidades negativas que estão fazendo mal para nós. O Paulo, ele pede a Jesus. O que significa? Que ele conversa com Jesus. Ele diz lá, pedi ao meu Senhor. Ele está pedindo ao Cristo. Senhor, me afasta essa entidade da minha vida. E Jesus, diz que Jesus respondeu para ele, ela vai continuar do seu lado. Convém que ela continue com você.
As minhas graças te bastam. O que Jesus estaria dando como resposta para Paulo? Prossiga na sua tarefa, enquanto esse espírito te atormenta, e você vai colhendo as bênçãos da tua própria tarefa, as graças, minhas graças, quer dizer, as bênçãos dessa tarefa, que são as consequências da prática do bem que ele vinha fazendo, e naturalmente ele mesmo, Paulo, iria resolver esse processo. E foi o que aconteceu. Todos nós sabemos que lá adiante, Paulo iria escrever uma outra epístola, uma carta, onde ele diz: hoje não sou eu mais quem vivo, é Jesus quem vive em mim. Cadê o mensageiro de Satanás? Então ele, na abnegação, na dedicação, no trabalho constante no bem, ele se liberta por suas próprias forças morais dessa entidade. E se nós formos ao livro dos médiuns, que onde Allan Kardec nos apresenta esse laboratório do mundo invisível, onde fala das ações espirituais, dos tipos de espíritos, dos tipos de obsessões, e ele vai dizer que há necessidade, a melhor forma de conseguirmos resolver processos dessa natureza, de uma obsessão simples, mas cansativa, porque não para de perseguir a gente, é a reforma moral de quem sofre a perseguição, é a prática do bem. Então, e a paciência, de maneira que você prossiga o seu trabalho até um dia que esse espírito não terá mais como te perseguir. Há uma história muito curiosa da vida de Chico Xavier, que os seus biógrafos apresentam, onde contam que Chico foi durante muito tempo, não sei se meses ou anos, perseguido por uma entidade muito inferior, que chegava a se apresentar com as posturas de um Satanás, às vezes até idioplasticamente se apresentava com chifre e pés de bezerro, de carneiro, com rabo, se apresentava de maneira para assustar o Chico. Todos os dias via, e o Chico estava lá trabalhando, ou pegando as mensagens que ele havia recebido no centro espírita, às vezes fora de hora de trabalho, que ia transformar em livros, datilografando com todo o cuidado, ou passando a mão com caneta tinteiro, aquela que você molha a tinta e esse espírito vinha cheio de crueldade, querendo castigar o Chico. Você tem que apanhar, você tem que ser castigado, e vinha com um chicote na mão contra esses historiadores, esses biógrafos. E aí, eles contam que o Chico, quando narrou-lhes essa história, disse o seguinte: olha, um dia eu cheguei para esse espírito, pedi para Bezerra, pedi para Emmanuel que o afastasse, e eles diziam a mesma coisa que Jesus havia falado para Paulo: não, convém que ele continue, Chico, vai trabalhando, um dia ele se cansa. E a paciência do Chico propôs a esse espírito um dia o seguinte: um dia esse espírito chega com o chicote na mão, e o Chico olha para ele e fala assim: olha, meu filho, sei que você tem uma tarefa muito difícil, que é de vir me castigar todos os dias. E eu tenho uma tarefa, que é com Jesus, o meu chefe, e ele quer que eu realize essas tarefas. E a minha tarefa e a sua não estão dando certo juntas. Então vamos fazer o seguinte: eu tenho uma hora do cafezinho, narro esses biógrafos, eu tenho uma hora do cafezinho às 3 da tarde. Quando for a hora do café, você vem com o seu chicote, vem e me castiga, mas não atrapalha a minha tarefa com o meu chefe, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você faz sua tarefa e eu faço minha tarefa, assim nós ficamos em paz um com o outro. Não atrapalha, olha o que Chico vai propor com o Espírito, não atrapalha o seu trabalho, o trabalho dele é assurar o Chico. Vocês pensam que espiritualmente não dói porque é invisível, mas a carga de energia que se descarrega numa chicotada espiritual dói sim, gente. E dói muito na alma, principalmente numa alma sensível como a de Chico. E aí Chico disse que depois de um tempo, esse espírito chegou com o chicote, olhou para ele e falou: ah, Chico, com você não dá mesmo. E foi embora. E nunca mais apareceu. Dando concordância ao ensinamento que Allan Kardec nos apresenta, esses espíritos precisam da paciência de quem é perseguido, que a única coisa que pode cansá-los é o não cansaço de quem sofre a perseguição. E a prática do bem, da caridade, a oração, o amor ao próximo. E o Chico foi um exemplo de tudo aquilo que deveríamos aprender a fazer para podermos vencer essas lutas difíceis entre as nossas trevas e as trevas dos irmãos que nos agridem. Deus nos abençoe até o nosso próximo encontro.
Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.